pastora lá do interior, eu estou para Belo Horizonte, então eu sou bem simples, tá? Então quero que fique bem à vontade comigo. Quero fazer algo na igreja. Eu vou de novo cumprimentar a igreja, boa noite, paz seja convosco. E vou perguntar assim, olha, vai tudo bem? Você vai falar assim, ó, até aqui nos ajudou o Senhor. Entendeu, igreja? Para você nunca esquecer e eu voltar aqui de novo. Tá bom? Tá? Então eu vou falar assim, olha, boa noite, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Vocês vão falar? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer? Vamos fazer de novo, em nome de Jesus? Igreja, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Igreja, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Glorifique o Senhor com as suas palmas, porque Ele merece. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, ao Senhor, toda honra e toda glória. Igreja, eu quero agradecer o carinho, né? O pastor Fabiano, a sua esposa, né? Estiveram lá na igreja Quadrangular Boulevard. Irmãos, e quando eu recebi esse convite, eu falei assim, Senhor, eu falei com o meu pastor, deixa eu ir lá. Sabe, o pastor Fabiano é uma pessoa maravilhosa. E eu queria estar ali, eu senti de Deus estar aqui com vocês, tá? Então, meu nome é Tatiane, Silvia Tatiane, mas eu acostumei tanto com Tati que ficou Tati, né? Então, eu sou pastora na Quadrangular Boulevard, sou casada há 25 anos, tenho uma filha de 23 anos, a Gabriele, o José Fernando, de 13 anos, e tenho uma netinha, pastora da netinha de 4 anos. Quero louvar o Senhor pela minha família. Minha amiga Vanessa está aqui, né? Foi ela que fez essa ponte, uma amizade que foi uma aliança de Deus. E quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero que você agora coloque a mão na altura do seu coração. O pastor Fabiano olhou, mas o Senhor falou assim, olha filha, pisa lá em Matozinhos. Vá lá na igreja Brasas Vivas, porque eu quero falar com a igreja. A irmã esteve aqui e falou assim, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Foi o Espírito que me conduziu aqui. Aleluia. A pastora tinha outros planos. Nunca passou para minha cabeça pisar neste lugar. Mas havia uma vontade do Espírito Santo. E o Espírito me trouxe a este lugar. Nos uniu, cada pessoa que está aqui, para ouvir essa palavra. Você não veio pelo homem, porque o homem não pode dar nada que venha mudar a sua vida. Mas você veio atraído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te atraiu aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele sabe no mais secreto qual tem sido a tua necessidade. E o Espírito Santo te trouxe aqui. Então começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele, como foi dito, Ele já se faz presente. Aleluia. Então fala com Ele. Senhor, fala, eu quero ouvir a tua voz. Uma palavra
iniciar, depois vocês sentam, só para começar com reverência. Vamos ficar de pé. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Só para a gente iniciar, depois você senta e deixa a Bíblia aberta que a gente vai continuar. Atos 16, versículo 6. Todos acharam? Todos encontraram? Amém? Atos 16, no versículo 6 diz assim, presta atenção. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. De novo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Irmãos, quero que você agora se ligue agora na palavra, preste atenção. O que o Senhor está falando conosco através da palavra. Olha, a pastora, ela começou a palavra dizendo que havia uma vontade do homem e há uma vontade do Espírito. Eu estou falando a respeito de Paulo. Presta atenção, a pastora está falando a respeito de Paulo, um homem que outrora agia na carne, mas que teve um encontro. Ele teve um encontro e ele nasceu do Espírito. O Espírito é uma pessoa. O Espírito fala, ele tem vontade, ele determina. Você sabia que o Espírito é uma pessoa? E o Espírito tem uma vontade sobre a minha e a sua vida. O Espírito falou: olha, passa, vá, Matozinho, e ajuda-nos. Alguém orou, alguém pediu, e o Senhor falou: olha, o Espírito, eu ia para outro caminho, eu ia em outra direção, e o Espírito falou: olha, não é você mais que vive, eu vivo em você. Vá, Matozinho, porque tem uma igreja lá, tem alguém ali, tem pessoas ali, tem família que pediu uma resposta. Vá lá, Senhor. Você entendeu aqui que havia uma vontade do homem que aparentemente falou: olha, eu estou anunciando, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Isso aqui está legal, mas havia uma vontade do Espírito para ele ir a Macedônia. Havia um propósito, há um propósito para que eu vim aqui. Há uma vontade de Deus. Isso aqui não é vontade humana. Este encontro aqui foi vontade de Deus. Louvado seja o teu nome. Falou: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia pessoas necessitadas de ajuda. Que ajuda, pastora? No 10 fala: e logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Por quê? Por que Paulo tem que ir na Macedônia? Ajudar o povo. Boas novas. Quero da parte de Deus trazer boas
vivas. Vim sobre uma autoridade. O Senhor falou: onde você colocar a planta dos seus pés, muda a história daquele lugar. Onde você ir e pregar a minha palavra, mudo eu a história desse povo. E aqui, irmãos, você vai ver que Paulo, outrora, agindo na carne, você vai ver aqui Paulo, um novo nascimento, guiado pelo Espírito. A irmã falou muito bem aqui. Guiado pelo Espírito Santo. Impedido pelo Espírito. O Espírito não o permitiu. Ele queria ir para algo, o Espírito não permitiu. Irmão, o Senhor está falando assim: olha, eu queria você ir para algo, e o Espírito não. O Senhor já está falando. Queria você algo, e o Espírito não permitiu. Livramento. Livramento, o Senhor já começa a revelar aqui. Sabe por quê? Você perguntou por que não deu certo. Por que a porta se fechou? Por que o Senhor não permitiu? O Senhor está te respondendo. Livramento. Livramento, Deus. Aleluia. Olha, Paulo tem uma visão, uma direção, uma determinação do Espírito. Macedônia, Matozinhos, Igreja Brasas Vivas, boas novas. Foi o que o Espírito falou. Irmãos, e aqui no versículo 17, você está acompanhando aí a pastora? Vamos aqui no versículo 17. Presta atenção o que acontece. Porque Paulo tem que ir, tem que ajudar. No versículo 17 diz assim: olha, estava seguindo a Paulo e a nós, e chamava dizendo, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora sai. Olha aqui para o pastor. A irmã falou que de discernimento. E eu quero falar com a igreja Brasas Vivas, que o Senhor está falando: tenha discernimento, igreja. Tenha discernimento. Presta atenção no que estava acontecendo. Paulo chega e havia essa moça que estava atrás de Paulo. Se você olhar, fala assim: ué, mas ela estava ajudando Paulo a evangelizar. Presta atenção. Olha onde a igreja tem que ter discernimento para o tempo que nós entramos. Se você olhar, ela estava ajudando, o que ela fala? Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o Senhor falou assim: olha, igreja, tenha discernimento. Nem tudo que parece é. Presta atenção, igreja, que o Senhor está nos chamando a maturidade, a crescer. Nem tudo que parece é. Porque Apocalipse diz: eis que o Espírito diz à igreja que entrará espírito de Jezabel e vai ensinar. E eu te aconselho, eu sou apaixonado pela palavra e sou apaixonado pelo Espírito. O que foi que a igreja em Atos Apóstolos nasceu? Palavra e Espírito. Não tem como ficar mais em cima do muro. Palavra e o Espírito. Para a gente entender isso que o Senhor está falando. E não aceitar. Porque vai se parecer conosco, mas não é. Vai tentar infiltrar ou já está infiltrado na igreja. Por que, pastor Fabiano? O que aquele povo Neemias
esse é Cristo. Você está entendendo? Que eu não posso desmerecer aquele irmão que limpa o banheiro. Ele é tão importante como quando eu prego a palavra. Nós estamos juntos, unidos. E uma das estratégias de Satanás nesse tempo atual, setas dentro da igreja, divisões. Como foi o segredo da igreja de Atos? Todos falavam a mesma língua. Todos agiam de comum acordo. Juntos. Você está entendendo, pastor? Unidos. Falando a mesma língua. O pastor está falando salvação? Todos. Uma igreja de discípulos. Uma igreja de discípulos. Então presta atenção, discernimento, igreja. Nem tudo que parece é cuidado, você não falando. Fala com uma igreja. Cuidado. Caminhando de novo, versículo 24. Versículo 24. Você que está acompanhando aí com a palavra. Versículo 24 diz assim. Nós estamos ainda em Atos 16 e agora eu estou no versículo 24. Que fala assim, olha. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Lhes segurou os pés no tronco. Olha aqui para a pastora. Paulo, devido a isso que ele fez, ele repreendeu essa menina, o espírito que estava nela. Ali mexeu com ele com lucro, eles ganhavam dinheiro através da moça. Você está entendendo? Isso trouxe uma fúria muito grande, a qual levou Paulo e Silas para prisão. Presta atenção. Paulo e Silas vai para prisão. Onde eles são açoitados. Bateram eles. Foi para a prisão. E aqui, no 24, falou o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Sabe o que é isso, irmão? O mais profundo. Onde muitos nem luz tinham. Aí eu quero parar aqui com a igreja e dizer o que está acontecendo com a igreja. Presta atenção. Aqui está chocando. Aqui está dando, pastor, desânimo. Por quê, pastora? Porque você falou que foi o Espírito. Presta atenção. O Espírito que conduziu Paulo para Macedônia. E onde Paulo está agora? Numa prisão. Como Paulo está agora? Açoitado. Bateram muito em Paulo. Paulo está sentindo a dor. Eu quero dizer para você que acha que servir ao Senhor é só alegria. O Senhor está falando ao preço de servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É isso que a igreja não está discernindo. Mas se foi o Espírito que me conduziu aqui, mas por que eu estou passando isso? Mas por que o Senhor permitiu isso? Não é porque o Senhor permitiu, é para que o Senhor permitiu. Tem algo aí que você não entendeu. Porque nunca diz respeito de mim e você. Se você caminhar para o Evangelho, igreja, pensando que diz respeito de mim ou de você, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho diz respeito ao outro. Não se trata de mim e você. Você está passando o que você está passando. É por causa de alguém aí. Tem alguém que o Senhor colocou no seu caminho. Tem alguém que o Senhor vai colocar no seu caminho.
sai da igreja. Abandona a fé. Porque quer servir um evangelho onde anula a cruz, tira a cruz. E aí, irmãos? E aí? Se esse sim, se servir ao Senhor te custar prisão, açoites, você continua dizendo sim para Ele ou você vai negar? Porque o Senhor está falando assim, ó, vem tempos. Oxe, canta lá, vassoura, que vai apertar e você vai ter que dizer: nega Ele! Nega Ele! Nega a fé! E o que é, irmão, que você vai dizer? Porque tem irmãos nossos que estão morrendo, mas não negam a fé. Irmãos, abrindo parênteses aqui, havia um missionário que encontrou um brasileiro. Esse missionário era do Brasil que estava fazendo a obra. E ele falou assim: olha, você está passando tanta coisa, você tem vontade de ir para o Brasil, não? Ele falou assim: não. Porque lá vocês têm todo o conforto. Mas vocês tornam isso, essa liberdade que nos é dada, como a irmã falou da oração, vocês não oram. Vocês apertam um pouquinho e saem da igreja. Essa perseguição aqui me mantém mais perto dele. Então eu não quero ir. Porque às vezes, você está entendendo essa liberdade tanta? Já não oro mais. Falei, estava vindo com a Vanessa, falei: Vanessa, irmãos, de verdade, eu fiquei constrangida de vir para cá. Eu falei assim: olha, eu moro 5 minutos da igreja. Olha, de verdade, o Espírito tratou comigo. E eu aprendi com vocês aqui. Eu falei assim: gente, irmãos, que vem de tão longe. Você entendeu o que o Espírito já estava falando? Foi: perdoa, Senhor. Irmãos, eu vou na casa de irmãos, os irmãos falam que moram perto da igreja, falam: não vou, estou cansado, do lado da igreja. Ah, não trabalhei demais. Irmãos, e de verdade com vocês, estou saindo daqui melhor. Estou saindo daqui falando assim: Senhor, meu Deus, me constrangeu. Oh, glória! Eu tenho irmãos que está vindo de tanto lugar tão longe, mas está aqui, ó, com alegria. Que o Senhor conserve essa alegria, irmãos. Que você permaneça nesse fervor e nesse amor por Cristo. Permaneça neste amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, irmãos, versículo 25. Se der meu horário, vocês me falam, viu? O pastor fala demais. Versículo 25, presta atenção. E perto da meia-noite. De novo? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Olha aqui para o pastor. Quero falar nesse versículo aqui. Olha, aquele homem estava ali no cárcere interior, mais profundo, onde às vezes não tinha nem luz. Lhe segurou os pés no tronco. Mas uma coisa, irmãos, ele adorou o Senhor. Segurou ele, mas não travou. Aquele homem adorava o Senhor. O Senhor está falando ainda que Satanás tentou te limitar. Oh, xerecanta lá, Aleluia, Jeová. Deus da glória. você continua adorando. E isso tem agradado o Senhor. Ele falou: agora para esse homem. Paralisa o membro dele. Esse homem começou a adorar, irmãos. Você está entendendo?
todas, Glória a Deus. perto da meia-noite. Sabe o que quer dizer meia-noite? O Senhor está falando, fala isso para a minha igreja. O ponto de virada, fim de um ciclo e nascimento de outro. Quer tu liberar da igreja? O Senhor está falando sobre essa igreja. Eu entro aqui com autoridade, pastor. E o Senhor está falando, fecha-se um ciclo e vai iniciar um novo ciclo sobre essa igreja. Glória a ti, Senhor. Meia-noite, ponto de virada, fim de um ciclo e nascimento de outro. Portais se abrem. Mistérios são revelados. Céu aberto sobre essa igreja. Céu aberto para guerras espirituais e colheita de milagres. Colheita de milagres já toma posse da sua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meia-noite. Me lembro da parábola das 10 virgens. Aleluia, Senhor. Olha, e uma coisa, igreja, que não precisa a igreja abrir, mas eu quero falar aqui sobre a parábola das 10 virgens. Cântico, Cantares de Salomão 5:2 fala assim: olha, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Seu coração está acordado? À noite eu falava assim, é muito lindo isso. Você entendeu agora o segredo das 5 sábias? Eu dormi, todas 10 dormiram. Mas havia 5 que dormiam, mas o coração dela estava acordado. O coração de 5 estava acordado. Você falou assim, olha, cuidado, está dormindo demais. Tem que dormir com a expectativa da vinda. 5 dormiu, mas dormiu com o coração aceso. Porque o Senhor falou, olha, vou lhes preparar uma morada e vou voltar. E muitos dormiram profundamente com as coisas deste mundo. Olha o que a noiva falou. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado. Cuidado, você que dormiu. E o Senhor está te chamando, acorda. Porque o Senhor está voltando. Coração, centro da personalidade. Todas as ações, vida, fluem dele. O que pensamos, sentimos, realizamos. Emana do coração. Você está entendendo? Sentimentos, vontades, emana do coração. Quando o coração dorme, já não consegue discernir o que tem que discernir. Para. Desiste. Quando o Senhor está falando, olha, desperta, igreja. Assim como veio profecias no tempo de Jesus, tudo se cumpriu. A vinda dele não será diferente. Aleluia, Pai. E quando o Messias veio, diante de tantas profecias, eles não discerniram, eles não entenderam. E o Senhor falou, esse tempo não está diferente não. Santo, santo teu nome. Tanta profecia, tanta coisa, e o povo não está discernindo. Não está discernindo. Aleluia. Porque se discernisse, não levava uma vida que está levando. É verdade, Não abandonava quando é hora de se firmar na graça. é verdade. É tempo que o Senhor está falando assim, olha, para de brincar. Aleluia. Glória a Deus. Firma. Paulo estava pregando, mas eu que estava o quê? Eu que estava com o quê? Um pouco sentado na janela. Santo, santo. Uma parte dentro e uma parte fora. E o Senhor está falando para alguém aqui, olha,
firma. Firma nessa graça. Firma. É tempo de você firmar. Aleluia, Jesus. Olha, acordado. O que quer dizer acordado? Consciente contra as tentações. É o despertar do cristão para a luz de Deus. Você está entendendo? O despertar. O coração são as suas o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos. O que a gente tem que discernir? Para você não ir em caminhos contrários. O que o discípulo estava indo em caminho de Emaús? Quando o caminho, o lugar era Jerusalém. Cuidado com o seu coração. Não te levar para engano. Glórias. Acordado, consciente, mantendo a consciência. Uma consciência, olha, ligado nele, conectado nele, para você discernir as tentações, despertar do cristão para a luz de Deus. Glórias, aleluia, Senhor. Discernimento correto. Santo, santo. Jesus está voltando. E vamos aí, olha. 29. Eu quero que todos vão aí comigo no 29. Presta atenção. Não no 27. Um pouquinho no 27, que eu algo vamos falar no 27. Atos 16, 27 fala assim, olha. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha aqui, pastor. Tem uma revelação aqui. Quando eles começam a cantar, eu falei com você, a palavra não falou que eles começaram a cantar, a adorar? E quando eles começaram a cantar, a adorar, ali as prisões de todos foram abertas. O carcereiro, presta atenção aqui que o Senhor está tratando desse carcereiro. Porque Paulo já tinha falado, ele estava vendo que Paulo estava anunciando em Macedônia, mas ele não levou a sério. Ele não deu crédito.
que todos aqui estamos. E o 29. E pedindo luz. Vamos à igreja comigo? Não deixa a pastora falando sozinha, não. E pedindo luz. E pedindo luz. Você pediu luz. Você pediu Deus entendimento nessa situação. Você pediu Deus clareza. Me dê entendimento, eu não estou entendendo isso. Pedindo luz. Pedindo discernimento. Você pediu. Você falou assim, pastora, mas como o Senhor está no controle de tudo isso sobreveio? Eu perdi emprego. Meu casamento está desse jeito, minha família, meus filhos. Santo, santo. E pedindo luz. Saltou dentro, todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Pedindo luz. Pedindo uma luz. Pedindo a revelação de Deus. Pedindo a direção de Deus. Você está pedindo, Deus, me dá uma direção. 1 Coríntios. A igreja não precisa abrir, a pastora vai abrir. Eu quero ler com vocês aqui. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Diz assim, olha, presta atenção. 1 Coríntios 2,14. Presta atenção aqui. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sabe o que aquele homem entendeu? Porque ele não entendeu, porque era no Espírito. Sabe que você não está entendendo? Porque você está na carne. E você não está discernindo aquilo que é do Espírito. Você entendeu agora? Porque as coisas da carne não conseguem, por isso que Nicodemos não conseguiu entender. Já terminei, né, pessoal? Já estou no fim. Irmãos, para concluir, ele pediu luz. E o Senhor trouxe uma palavra aqui para a gente finalizar. Versículo 31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A gente está finalizando, eu quero entregar essa revelação. Olha, presta atenção. O homem natural e o homem espiritual. Olha, governado, o homem natural é governado pelos seus impulsos e emoções. O homem espiritual, ele recebe luz do Espírito para adquirir perfeito entendimento. Assim discernir, porque o Espírito tem um pensamento, uma vontade, uma determinação. Pedindo a luz, pediu uma luz. A vontade é de Deus. Você não está entendendo porque você está colocando a sua vontade. Você não está discernindo porque é a sua vontade, quando é a vontade de... Primeiro ponto, a vontade é de Deus, não é a sua vontade. Segundo ponto, discernimento correto. Você não está tendo discernimento correto porque o homem é natural, o que eu quero não é, choca com aquilo que ele quer. Segundo ponto, olha, crê. Nós estamos finalizando, crê. O que o Senhor está falando? Crê. Ficar firme. Estar fixo num lugar. O que aconteceu com o carcereiro com você? O que está acontecendo com a igreja? Aquele homem, olha, pedindo luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele mudou. Você está entendendo? Quando você não fixa, você começa a sua oração em uma coisa, o Senhor te entregou a palavra e você movimenta no lugar, você sai. Crê. É você ficar firme, estar fixo no lugar, acreditar. E o Senhor está falando, olha, não tem acreditado mais. Não tem acreditado mais nisso aqui, ó. Não está vivendo milagres por quê? Não crê. Não acredita.
relacionamento que a irmã falou com Deus. Ótimo. Ele creu em Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não cumpriria? Falaria ele. E não faria, irmãos? Coloque sobre os seus pés. O enfoque está no ato de crer. Olha, Abraão entendia que Deus tinha uma aliança.